Pronto, Agora agora sim. sim. Agora sim. Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento que inicia, né, abre a nossa festa de Natal virtual, esse dia tão esperado por todos nós. Dou boa tarde aos professores, diretores aqui presentes, a vocês, nossos queridos alunos. E hoje, com grande alegria, nós recebemos o padre Alexandre Madruga para meditar um pouquinho para a gente sobre o Natal. Então, mais cedo a gente mandou esse convite para vocês, falando, né, que essa meditação de Natal, uma meditação guiada, é para nos ajudar a entender e refletir sobre o verdadeiro significado do Natal, que é contemplar a Cristo. Então, nesse ano de 2025, temos a alegria de tê-lo conosco, Padre. Seja muito bem-vindo. Obrigada também por sua disponibilidade e gentileza em conduzir esse momento tão especial para nós. Vou abrir Tem que abrir o microfone. Não sei se alguém tinha fechado. Logo acima, padre, perto Isso, Isso. agora Agora sim. foi, né? Agora foi. Não, eu agradeço. Para mim é uma honra e um privilégio, né? Poder compartilhar essa reflexão de Natal com todos aqui. Maravilha, muito obrigada. E o senhor pode começar, o tempo é do senhor. Fique à Tá vontade, bom, estamos aqui para tá bom. ouvi-lo. Tá bom, então vamos lá. A gente vai ser a meditação, né? É um tempo de oração, né? Então a gente começa, como sempre, fazendo o sinal da cruz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sabemos que a meditação, né, é, sobretudo, uma conversa com Deus, mais do que uma palestra, né, um discurso. A ideia é que, enquanto eu vou falando, a gente vá fazendo a nossa conversa, cada um que está escutando, cada um vai falando com Deus dentro do seu próprio coração. E eu queria começar essa meditação mostrando aqui uma foto que foi premiada no ano de 1974. Aqui eu até escrevi o nome em cima. Esse garotinho da foto se chama Harold Whittles. Quando essa foto foi tirada, no ano de 1974, ele tinha entre 6 e 7 anos de idade. Eu vou aproximar aqui o rosto dele, aqui da câmera, para vocês tentarem interpretar o que está passando dentro dele, né? Se a gente fosse descrever numa só palavra, qual é a emoção que está predominando no coração dele nesse momento? Veja, os olhos estão abertos, meio quase que esbugalhados, né? A boca dele também está aberta. A primeira emoção que eu pensei, quando eu olhei a foto desse menino, eu pensei numa espécie de medo, de terror. Há algo assim mas ao mesmo tempo é um terror positivo, né? É uma admiração, uma espécie de maravilhamento. Reparem no que ele tem aqui no ouvido dele, né? Tem um fiozinho. O que acontece? Essa foto ela foi premiada, ela ficou muito conhecida, né? Esse garoto, né? Porque ele era um menino surdo de nascença. Ele nunca tinha escutado nada. E aí, esse foi um dos primeiros equipamentos de audição, né? E fizeram um teste nele, né? E conseguiram captar, por meio dessa foto, a reação dele, né? Assim que escutou o primeiro ruído, o primeiro som.
Imaginemos uma pessoa que nunca escutou nada na vida, nada, 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 e de repente ela sente um negócio dentro dela, né? E essa é a expressão. E o fotógrafo foi muito feliz que conseguiu captar justamente essa primeira impressão dele, né? E a gente vê essa espécie de medo, de maravilhamento, de admiração, de espanto, né? Não sei o que puseram para ele escutar. Provavelmente puseram uma música, uma boa música, talvez uma sinfonia de Beethoven, né? Imagino que não foi um sertanejo universitário ou nada assim, né? Deve ter sido uma coisa de qualidade, um sertanojo, né? Mas é interessante, né? Por que eu queria trazer isso, né? Essa imagem, né? Porque acho que isso é uma coisa que a gente pode pedir a Deus na nossa oração, agora que está se aproximando o Natal, que a gente também se admire, que a gente se maravilhe com o mistério do Natal. Tem um santo da igreja chamado São Gregório de Nissa, um santo do século IV, que ele dizia que somente se conhece com admiração. Se eu não admiro muito algo, se eu não fico de boca aberta, com os olhos esbugalhados, significa que eu não terminei de conhecer. Meu conhecimento ainda é superficial. E eu queria que a gente tivesse essa mesma reação do Harold quando a gente olhasse o presépio. Que a gente fique de boca aberta. E por isso a igreja, ela pede que a gente se prepare para o Natal, né? Essas 4 semanas do Advento são justamente para a gente ficar admirado, para a gente ficar com a boca aberta. A igreja, ela quer provocar na gente essa admiração, que a gente capte o significado do que é o Natal. E a igreja, ela tem muita experiência no ensino, em pedagogia. Eu não sei como é que vocês lembram das aulas a primeira vez que vocês estudaram fração, né? Aquela parte da matemática, né? Eu lembro, nunca mais vou esquecer das minhas aulas de fração, porque o professor mandava a gente trazer umas barras de chocolate para a sala de aula, e aí a gente ia dividindo a metade, um quarto, um oitavo, né? E cada vez que a gente ia acertando as divisões, a gente podia comer um pedaço. É uma forma muito didática do professor ensinar para a gente matemática. Pois a igreja, ela faz uma coisa parecida, ela utiliza sinais, gestos, coisas práticas para a gente entender a profundidade do que a gente está celebrando. Não sei se vocês lembram da última missa de Natal que vocês assistiram no ano passado, né? Normalmente a missa de Natal, seja a da noite do dia 24 ou a do dia 25, na hora que a gente reza o credo, né? Creio em Deus Pai, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. É aquela versão mais longa do credo, né? Na missa a gente tem 2 versões, tem uma versão que é mais longa. Pois ao longo do ano, a igreja, quando a gente fala e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, a igreja diz que a gente tem que se inclinar profundamente, inclinar a cabeça. E se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Pois na época, no dia de Natal, a igreja manda fazer mais. Não basta se inclinar, ela manda a gente se ajoelhar. E por meio desse gesto, né, a igreja quer como que falar para a gente, olha, se liga no que está acontecendo, né? Toma consciência do que a gente está celebrando, né? Deus entrou no mundo, o eterno entrou no tempo, o Deus Criador, né? Aquele que habita uma luz inacessível, agora ele se faz presente, né? Aquele menino que está ali no presépio, né? Aquele Jesus, aquele garotinho com frio, encolhido, na pobreza, é o próprio Deus, né? O Criador de todas as galáxias. E o que a igreja está dizendo é que o Criador de tudo, do sol, das estrelas, do mundo, ele andou há 2000 anos atrás na Palestina. Ele se fez homem como nós, né? E não foi uma coisa temporária, né? Foi para sempre, né? Agora Deus é homem para sempre, né? Por isso a gente tem que olhar o presépio com essa admiração, com esse espanto.
É Deus que está ali. Contemplar. A gente usa muito essa palavra, né? Contemplar o presépio. O que significa contemplar? Contemplar significa não somente olhar, mas é um olhar com amor, olhar com admiração, olhar com pausa. Quando a gente olha uma paisagem bonita, a gente não simplesmente olha, a gente contempla. Quando um menino está apaixonado por uma moça, por uma menina, ele não simplesmente olha o rosto dela, ele contempla. Pois isso que a igreja pede que a gente faça agora ao longo do Natal, né? A gente aprenda a contemplar o presépio. É muito bom que a gente tenha um presépio na nossa casa, né? Que a gente monte, ainda que seja um presépio bem simples, né? Mas também é bom contemplar o presépio da nossa igreja, da igreja que fica perto da nossa casa. Mas volto a dizer, contemplar, não simplesmente olhar, ou olhar com um olhar meio artístico, assim, essa figurinha aqui não está tão bem feita, essa vaquinha aqui está meio deformada, está com 3 pernas em vez de 4, né? Sei lá, às vezes a gente... Ok, né? Mas o olhar de contemplação é um olhar mais profundo, é um olhar orante, é um olhar com fé, olhar com fé. Contemplar Jesus no presépio rezando. Primeiro, esse olhar é um olhar muito agradecido. Obrigado, Jesus, porque você quis se misturar com a gente. Ao se fazer homem, né? Você quis se misturar conosco. Aí a gente olha com essa gratidão no coração. Depois a gente pode pensar, cada vez que a gente olha para o presépio, que a gente olha para o menino Jesus ali, a gente pode escutar Jesus falando para a gente, olha, eu me fiz menino para ir para os teus braços, para que você me ame, para você perder o medo de mim. Não é verdade que às vezes a gente pensa em Deus e essa imagem às vezes pode dar um pouco de medo, né? Às vezes a gente pensa em Deus como um ser que está ali no alto dos céus, sempre como uma espécie de satélite, que ele está vendo tudo que eu faço, tudo que eu penso, e está sempre pronto para me castigar. No primeiro erro que eu fizer, ele vai falar, te peguei, né? Te peguei no flagrante. E não é isso, né? Deus olha a gente com amor, com carinho, como um pai amoroso. E o menino, quando a gente olha com fé o menino Jesus no presépio, a gente perde o medo de Deus, né? No fundo, o menino Jesus está falando para a gente, olha, perca o medo de mim, deixa eu ir para os teus braços, me ama com o teu coração. Aqui uma pergunta, será que eu gosto de Deus? Ou será que quando eu rezo eu faço só para cumprir? Só porque está mandado, que minha mãe mandou rezar, né? Quando eu cumpro os mandamentos, né, eu faço só por um medo de não ser castigado? Ou será que eu gosto de Deus? Eu tenho carinho por Deus? Né? Pois se a gente olha com fé e com amor para o menino Jesus no presépio, a gente pouco a pouco aprende a gostar de Deus. E, sobretudo, a gente percebe que Deus gosta muito da gente. Deus gosta da gente para burro, para burro. E a gente vai aprendendo isso. E esse olhar para o presépio, esse olhar para o menino Jesus, também nos ajuda a ter muita paz no coração. Todos nós, independente da nossa idade, a gente tem aquelas coisas que nos causam sofrimento no nosso coração. Uma preocupação, uma humilhação, alguém que nos tratou com desprezo, uma bronca que a gente levou, uma experiência de fracasso, uma coisa que a gente tentou fazer, não conseguiu. E às vezes aquilo nos humilha, nos faz sofrer, né? Pois vamos colocar isso aos pés do menino Jesus, vamos olhar para ele com fé, com amor. E assim, pouco a pouco, Jesus vai fazer uma troca no nosso coração. Ele vai tirar esse nosso sofrimento e vai nos emprestar a sua paz. São João da Cruz, um grande santo místico da igreja, ele dizia de uma forma muito poética
que quando o menino Jesus estava chorando na manjedoura, havia um divino comércio, uma troca entre Deus e os homens. Os homens emprestavam para Deus o seu sofrimento, e aí ele está representado no choro e no frio do menino Jesus. E, por sua vez, Deus emprestava ao homem a sua alegria e a sua paz. De fato, Nossa Senhora, São José, os pastores, os reis magos, todos aqueles que estão ali olhando o menino Jesus, vão contagiando com uma alegria, vão recebendo uma paz no coração. E é essa mesma experiência que cada um de nós quer fazer, olhar para o presépio, contemplar o presépio, em silêncio. Não precisa ficar falando, né? Basta olhar, fazer grandes raciocínios. Apenas olha com fé o presépio da tua casa, olha com fé o presépio da tua igreja, e você vai ver que esse comércio divino, essa troca, Jesus vai te emprestar a alegria e a paz dele, e ele vai tirar do teu coração tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que te faz sofrer. Mas esse encontro com o presépio, esse encontro com Jesus no presépio, também se dá num outro lugar muito privilegiado, que é a Eucaristia. A Eucaristia. A Eucaristia e o presépio têm tudo a ver. A gente pode até dizer o seguinte, né? Que é na missa, em cada missa, a gente entra no presépio. A Eucaristia, ela tem esse poder de fazer com que a gente viva na mesma época de Jesus. Muitas vezes a gente vê aqueles filmes de Jesus, né? Por exemplo, vê aquela série Chosen, e a gente pensa assim, puxa, como seria a minha vida se eu morasse na época de Jesus? Por um lado ia ser meio complicado, né? Não ia ter eletricidade, ar-condicionado, celular, né? Mas por outro tem tanta coisa legal, né? Que a gente pensa, né? Puxa, ver Jesus, ver o sorriso de Nossa Senhora, conhecer os apóstolos. Pois olha, a Eucaristia, ela faz a gente contemporâneo de Jesus. Ela permite a gente viver na época de Jesus. E existe uma conexão muito profunda entre Natal e Eucaristia. Como eu dizia, cada vez que a gente vai na missa, a gente entra no presépio. E o que tem no presépio? Primeiro, o presépio ele está em Belém, né? Essa cidade chamava Belém, cujo nome, a palavra Belém, significa casa do pão, tipo padaria. Né? Engraçado, né? Jesus nasceu na padaria, na casa do pão. Por quê? Porque ele é o pão vivo descido dos céus. Né? Ele é o alimento que Deus oferece aos homens. Por isso a gente pode pensar que essa igreja e essa capela do nosso colégio, no fundo, é Belém. E o sacrário, aquele objeto onde estão as hóstias consagradas, é a manjedoura. A gente sabe que a manjedoura, onde o menino Jesus foi posto, era o lugar onde os animais comiam. É uma espécie de potinho, né? Pois ali Nossa Senhora cobriu de palha e botou o menino Jesus. Como dizendo, Deus dizendo para a gente, olha, eu sou o alimento de vocês. E o sacrário é a nossa manjedoura. Jesus está lá para ser adorado, para nos acompanhar e também para ser comido, né? A gente comunga, né? Depois a gente pode pensar que o menino Jesus é a hóstia consagrada. O altar é o lugar do sacrifício. A missa, ela sempre ocorre em cima do altar. E como que o sacrifício está presente no presépio? O primeiro que o sacrifício de Jesus foi feito na cruz. Mas o presépio, né, a manjedoura também é de madeira. Assim como a cruz era de madeira, a manjedoura também. E depois a própria imagem, Nossa Senhora, diz o texto de Lucas, que ela enfaixou Jesus. Ela não botou qualquer tipo de roupa. Ela botou umas faixas. Né? Existem alguns quadros que mostram o menino Jesus, parece uma múmiazinha, né? Todo enfaixado, né? Pois tem um simbolismo isso, né? É para mostrar que o Senhor veio para morrer. Aquela criança que nasceu, ela desceu à terra para um dia morrer na cruz. Então, de fato, quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, no fundo a gente mastiga ele, a gente come, a gente tritura. Ele veio para ser mastigado por nós.
Depois a gente pode pensar que São José, na missa, ele representa o sacerdote. São José é aquele que toma o menino Jesus nos braços, é aquele que guarda o pão eucarístico, pois essa é a função do sacerdote. A estrela que conduziu os magos até a gruta onde estava o menino Jesus, essa igreja é a fé. É essa fé que permite que a gente veja na Eucaristia Deus. Assim como os pastores e os magos atraídos pela estrela, os magos sobretudo, né, atraídos pela estrela, eles viram naquele menino Deus escondido. E a gente também vê Deus escondido debaixo do pão, graças a essa estrela que é a fé, essa luz misteriosa que a gente tem dentro de nós. Depois, os animais, né, que estão no presépio, representam as pessoas sem fé. O animal tinha lá um boi, uma vaca, um jumento, né, um burrinho. Pois todos esses animais estavam ali, mas eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. E se a gente entra na missa sem fé, a gente não percebe também nada do que está acontecendo. A gente não percebe Deus que está ali nos salvando. Né? E os pastores somos cada um de nós. Né? Mas veja aqui que grande, há muita conexão, né, entre a missa e o presépio. Por isso a forma da gente viver bem o Natal é assistir com muito amor, com muita admiração a missa. Sobretudo a comunhão. A comunhão é muito importante. É um momento muito importante da nossa vida, do nosso dia. A gente precisa valorizar muito. É verdade que às vezes a gente comunga, a gente já está pensando o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer no café da manhã, né? E que vai fazer depois. Pois olha, vamos valorizar muito a missa, a comunhão. Vamos ser muito agradecidos. Pensar uma forma boa da gente se comunicar com Jesus, né? Quando a gente recebe a Eucaristia, no fundo, a gente está com o menino Jesus nos nossos braços, no nosso coração. E a primeira coisa é agradecer, né? O que eu faria se Nossa Senhora pegasse o menino Jesus agora e pusesse nos meus braços? Que coisas eu diria para Nossa Senhora? Que coisas eu diria para o menino Jesus? Pois isso deve me inspirar também, né? Quando eu fizer as minhas ações de graça. Eu preciso aprender a ser carinhoso com Deus. A comunhão é o momento de eu dizer coisas bonitas para Deus, né? De eu prometer coisas. Jesus, hoje eu vou fazer aquele gesto por você, eu vou fazer aquele serviço, eu vou pedir perdão para aquele meu irmão pela coisa que eu falei para ele ontem. Eu vou te dar uma alegria, né? Eu preciso prometer coisas, falar coisas bonitas para Jesus. Eu falo isso para ele cada vez que eu recebo na comunhão. A verdade é que às vezes a gente está meio cansado e a gente até quer fazer bem a nossa ação de graças, a nossa oração na hora da comunhão, só que a gente não sabe o que falar. A gente fica meio distraído. Olha, São José Maria, esse grande santo que muitos de nós conhecemos, ele dizia que isso acontecia com ele também. No ano de 1973, né, quando ele já estava... Faltava 2 anos para ele morrer, né? Pois ele dizia assim, olha, hoje, ele falava assim, hoje de manhã eu comunguei e eu não sabia muito o que dizer. Então eu pedi para o meu anjo da guarda ajuda, eu pedi para Nossa Senhora, eu pedi para São José, me ajuda a dizer alguma coisa para Jesus. Jesus, eu não sei te falar nada. Me desculpa por estar aqui que nem um bobo contigo. E ele dizia que naquele dia ele lembrou de uma coisa que a avó dele falou para ele quando ele tinha 5 anos de idade. A avó dele ensinou uma oração que dizia assim: sou teu, para ti nasci. Que queres, Jesus, de mim? Sou teu, para ti nasci. Que queres, Jesus, de mim? E ele ficou repetindo aquilo no momento em que ele recebeu Jesus na comunhão naquele dia. Pois a gente pode dizer essas coisas para o Senhor ou outras, né? O importante é que a gente se sinta amado por Deus, porque essa é a verdade. Mais do que a gente abraçar o menino Jesus, sobretudo a comunhão, é ele quem nos abraça. A comunhão é um abraço espiritual. Deus nos abraça por dentro. E é um abraço que nos transforma. Para a gente comungar bem, a gente precisa também ser muito pidão.
Na hora que a gente recebe Jesus na Eucaristia, a gente dá esse abraço nele, a gente precisa pedir coisas para ele. Vamos pedir algo para ele, né? Pedir presentes, mas não presentes materiais, né? Não presente, pedir dons espirituais. Não é verdade que às vezes a gente fica no Natal muito polarizado com os brinquedos, com as roupas, com os acessórios de tecnologia que a gente vai ganhar, né? E às vezes na época do Natal entra no nosso coração aquela fissura pelo presente. A gente já começa a pensar e vai chegar aquele jogo de videogame que eu estava pensando, vai chegar aquele Lego que eu pedi, né? Eu lembro quando eu era criança, o presente que eu fiquei mais fissurado foi um boneco do Cavaleiros do Zodíaco. Na época era a grande sensação. Eu assistia o desenho todo dia e era um boneco super bonito, ele vem com uma armadura de metal. E eu lembro que eu pedi aquilo lá. E a minha mãe falou, olha, tá muito caro, não vou comprar não. Não tem dinheiro. Só que aí, um dia, no último dia de aula, quando minha mãe foi me buscar, eu vi que na sacola dela tinha lá o boneco, né? Tava lá a caixa, né? E aí eu vi que ela tinha comprado, né? E eu fiquei tão fissurado que eu não consegui esperar até o dia do Natal. Eu enchi tanto a paciência da minha mãe que ela resolveu me dar o presente 2 semanas antes do Natal, né? Você vê que eu devia estar importunando muito ela. Às vezes a gente fica muito fissurado, né? Pois olha, vamos tentar. É legal receber presente e tal, mas vamos tentar ser mais desprendido, né? A gente falava no princípio de olhar o presépio, contemplar o presépio. Pois uma lição que a gente pode tirar é ficar muito admirado com o fato de Deus ser o Criador de todas as coisas e ter nascido tão pobre, tão pobre. Não tinha nada. Estava tudo gelado ali. Era um lugar que cheirava mal, era o estábulo onde estavam os animais. Ele quis nascer ali porque ele queria ser pobre, né? Ele quis ser pobre, não precisava, ele quis ser pobre. A gente, no fundo, foi para ensinar a gente a não ser muito fissurado, muito ganancioso. O nosso coração, quando ele fica muito fissurado pelas coisas, ele esquece das pessoas. No nosso coração, ou ele está cheio de pessoas, ou ele está cheio de coisas. Por isso Jesus quis nascer pobre, para ensinar para a gente que na nossa vida o importante são as pessoas, né? Por isso é bom que agora, como uma preparação para o Natal, a gente peça a Jesus o desprendimento do coração, quando a gente receber ele na comunhão, né? Mas também que a gente possa praticar esse desprendimento. Pensa em alguma coisa que você goste muito e dá aquilo para alguém que necessite. Não é verdade que às vezes a gente fica arranjando umas brigas bestas, né? Bobas, né? Ah, eu quero ver esse programa na TV e o meu irmão quer ver aquele outro. Aí começa uma briga, né? Ah, ele pegou aquele chocolate que eu queria. E às vezes a gente fica com essa atitude meio gananciosa, né? Pô, vamos aprender a dividir. Se um irmão, um amigo pede um brinquedo emprestado, empresta. Não fica controlando, fala, não vou te emprestar, é meu, não toca. Não, compartilha, compartilha. Sai dessa fissura, não fica muito apegado pelas tuas coisas. Pensa em uma coisa, né? Pensa assim, no que eu posso me desprender para eu preparar bem o meu coração para o Natal. São José Maria, quando ele morreu, a pessoa que organizou o quarto dele levou 5 minutos para organizar todas as coisas que ele tinha. E colocou tudo numa caixa, assim, uma caixa de papelão desse tamanho. Todos os pertences dele. Ou seja, muito pouco. Não é verdade que às vezes a gente tem um monte de coisa que a gente nem usa? Pois tem uma forma da gente se preparar bem para o Natal, né? Contemplando a pobreza de Jesus no presépio. Que a gente se desprenda de muitas coisas que a gente tem. Que a gente pratique esse desprendimento. Não ficar nos comparando nas redes sociais, né? Às vezes a gente olha, fala, puxa, esse amigo fez essa viagem, tem esse brinquedo, tem essa roupa, o pai dele tem esse carro.
né? Ele mora nessa casa grande. A gente às vezes se compara, fica com inveja, né? Vamos pedir para Jesus para tirar isso do nosso coração. Que o nosso coração estejam pessoas. Primeiro os nossos pais, mas também nossos irmãos. Tanta gente que a gente pode ajudar, né? Vamos pedir ao Senhor que nos dê esse coração desprendido. E vamos terminar, já acabou agora o nosso tempo. Vamos terminar essa nossa meditação pedindo à Nossa Senhora, que mãe de Jesus e também a nossa mãe, que ela nos ajude a nos preparar o coração para o Natal, né? Que ela nos ajude a contemplar com admiração o menino Jesus no presépio e que dessa contemplação admirada nasça uma amizade muito profunda entre nós e Deus, né? E que ela nos ajude também a comungar sempre com muito amor, né? Sempre tratando com grande carinho esse Deus tão próximo a nós. E, por fim, que ela nos ajude a ser uma pessoa desprendida, né? A gente não ser muito ganancioso, né? Não ser nada ganancioso, né? E que as pessoas estejam mais presentes no nosso coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe e lhes dê a sua graça nesse tempo de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal! Amém. Muito bonita a Feliz Natal. meditação. Feliz Gostaram? Natal. Muito. Que bom. Alexandre, tudo Muito. bem com o senhor? Tudo ótimo. Melhor Que agora. bom. Prazer. Eu sou o Marcos, o esposo da Bárbara. Tá bom. Você está vendo o rostinho das crianças aí? Tô. Que De legal. algumas. Tem outras que tá só o... Fechado. É. Legal. Então, que legal, hein? Muito obrigado. A gente todo ano tenta reunir os alunos e fazer uma meditação. Já é o 5º ano que a gente faz isso. Sempre a gente aperreia algum padre para ajudar a gente. Tá bom, E ótimo. aqui na Academia Dulcis Dons, a gente tem aulas de todas as matérias. E a gente tenta dar um complemento para as escolas, né? Então, a gente tem mais ou menos 450 alunos de 150 cidades do Brasil e algumas cidades fora do Brasil também. Só para o senhor conhecer um pouquinho. Tá bom, Muito bom. ótimo. Vou rezar Bacana. por todos vocês e por esse projeto tão bonito. Que bom. Então, é isso, né, Anne Kathleen? Muito obrigada, padre. Eu queria só que o senhor falasse de onde o senhor é. Eu acabei não pedindo no começo, né? Qual a sua paróquia, para quem quiser te conhecer melhor. E já agradecer também, com certeza colocou o nosso olhar e o nosso coração no que realmente importa nesse Natal. As mensagens que os alunos mandaram no chat confirmam isso. Todos acharam belíssimo, ficaram muito emocionados também. Então, eu gostaria que o senhor falasse só, se apresentasse um pouco para eles te conhecerem. Tá bom. Bom, eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo, né? Eu tô morando em São Paulo há 2 anos e meio. Eu não moro em nenhuma paróquia, eu moro num centro do Opus Dei, que fica num bairro em São Paulo chamado Sumaré. Então, eu tô lá desde que eu virei padre, há 2 anos e meio atrás, né? Não tem muito tempo, não. Ainda tô ganhando quilometragem. E é isso, né? Legal. Muito obrigada mais uma vez. De nada. Só deixar o aviso para os nossos alunos e o convite, ainda, né, vai acabar esse momento agora da meditação de Natal, mas as nossas comemorações ainda não terminaram, então às 18 horas tem a nossa tradicional festa de Natal, vai ter o resultado, né, o Oscar aí das melhores apresentações do Sarau que aconteceram ao longo do ano, os vencedores do concurso de presépio, Floriúde, desenho, Floriúde. de desenho. Olha só, a Floriúde tem um fã-clube aqui, né? Tem que ganhar, Então, Floriúde tem que ganhar, pô. todos os resultados e também vão ter algumas apresentações.
Foi muito bom ter vocês todos aqui e será muito bom ter vocês daqui a pouco às 18 horas no link que a gente mandou no convite, tá bom? Então, bom Natal, padre. Muito obrigada e boa tarde, pessoal. Nos vemos daqui Igualmente. a pouco. Tchau, Tá bom. tchau. Tchau, tchau. Não, até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Já acabou. Lucas, ó, Lucas. Tchau. Já Ô, acabou o Lucas. sarau? Ah, não assisti nada.